Olá, sejam todos bem-vindos nessa aula do cálculo do IBUTG. Eu sou o Zeca Berbes, advogado trabalhista, técnico em segurança do trabalho, especialista em perícia judicial do trabalho. Para os nossos estudos, você deve conhecer, antes de tudo, o anexo 3 da NR15, que trata das atividades e operações insalubres, dos limites de tolerância para exposição ao calor, que é o objetivo do nosso estudo. Você deve conhecer também a NHO 06 da Fundacentro, que estabelece os procedimentos técnicos para o cálculo do IBUTG. E também o teu equipamento que você vai utilizar para a medição das temperaturas naquelas três condições, com aqueles três termômetros que a NHO 06 e o anexo 3 estabelecem como necessários para a formatação do cálculo do IBUTG. Para fins do nosso estudo, nós vamos considerar então a atividade, aquela que você viu ali no filme, uma siderurgia. O perito, antes de qualquer coisa, para calcular o IBUTG, ele deve definir o ciclo de trabalho. Lembrando que o assistente técnico, na elaboração dos seus quesitos, ele deve ter como quesito principal, exatamente pedindo para o perito estabelecer esse ciclo de trabalho. Não tem como você calcular o IBUTG sem a definição do ciclo de trabalho. Para fins dos nossos estudos, então, nós estabelecemos que o nosso ciclo de trabalho consiste numa primeira atividade, o carregamento de tambor, aonde o reclamante executa essa atividade dentro do ciclo de 1 hora, ele gasta 25 minutos. A segunda atividade movimenta o tambor de um lugar para o outro num tempo de 10 minutos. A terceira atividade, o reclamante descarrega esse tambor num tempo de 15 minutos. E dentro do ciclo de 1 hora, ele descansa 10 minutos. Então, o nosso ciclo de trabalho, o resumo do ciclo em 1 hora, de acordo com o quadro 1 do anexo 3 da NR15, que logo veremos abaixo, fica definido, então, aqui no nosso exercício, um tempo de trabalho de 50 minutos e descanso 10 minutos, num total de 60 minutos. E agora, o importante é você saber conhecer o quadro número 1 do anexo 3, aonde estabelece o ciclo de trabalho e faz a confrontação com o tipo de atividade, se leve, moderada ou pesada. Aqui, no nosso caso, nós vamos utilizar essa primeira linha, aonde estabelece um ciclo de trabalho de 45 minutos por 15 de descanso. Então, foi a que mais se aproximou dentro daquele ciclo que nós estabelecemos de 50 minutos de trabalho por 10 de descanso. Agora, nós vamos ter que definir se a nossa atividade é leve, moderada ou pesada. Definindo então que a nossa atividade ela é considerada pesada, né? Nós vamos usar para fins dos nossos estudos uma taxa de metabolismo de 440 quilocalorias. E agora você, obviamente, que já estudou de como que se aplica tudo isso depois que nós obtivermos os números das temperaturas dentro do que estabelece a NHO 06 e o anexo 3 da NR15. Vamos adiante? Continuando aqui, nós temos agora, lá no anexo 3 da NR15, o quadro número 1, que estabelece aquelas situações
de regime de trabalho, né? A definição do ciclo de trabalho. Então, nós temos aqui os limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente, com períodos de descanso no próprio local da prestação de serviço. Então, quando o perito faz a análise para a definição do ciclo de trabalho, ele define se o local de descanso é no próprio local de trabalho ou fora do local de trabalho. E no que isso vai influenciar? É que se o descanso é no próprio local de trabalho, a taxa de metabolismo será a mesma, será constante. Não vai haver necessidade do cálculo da média da taxa de metabolismo, né? Então, considerando que a atividade seja leve, moderada ou pesada, nós vamos utilizar aquelas calorias que definem o tipo de atividade, já vamos ver logo a seguir, de forma que não há necessidade do cálculo da média, da taxa de caloria média ponderada, né? Ok? Passando para o outro quadro, então, limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso em outro local. Então, se o descanso é em outro local, as temperaturas serão diferentes e a taxa de metabolismo também, a média, será calculada de forma diferente de acordo com essa fórmula que vocês estão vendo aqui. E esse cálculo da taxa média do metabolismo nós temos naquele primeiro filme lá do cálculo do IBUTG, né? Onde eu ensinei passo a passo a fazer os cálculos do IBUTG, considerando aquela tabela anterior, aonde o trabalho era contínuo, não tinha descanso, e também calculando depois a média do IBUTG e a média da taxa de metabolismo. Quem não se lembra, quem não viu, dá uma olhada lá naquela aula anterior para você relembrar de como que esses cálculos são feitos. Evidente que quando você usa o medidor de estresse térmico e você tendo uma planilha como essa que eu vou mostrar logo adiante, o sistema todo vai calcular para você isso aqui, não é? Você não precisa pegar calculadora, não precisa pegar papel, caneta e calcular. O sistema vai calcular para você. Agora, é importante você ter noção, você ter conhecimento da onde saem esses números e como eles são calculados, ok? Aqui, o quadro número 3, então, ele define as taxas de metabolismo por tipo de atividade, né? O perito, ele deve definir no início das suas atividades se o trabalho é leve, moderado ou pesado. E lembrando que o assistente técnico, lá na formulação dos seus quesitos, deve questionar, deve perguntar ao perito o tipo de atividade que o reclamante exercia, porque isso vai fazer muita diferença na média do IBUTG, ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa planilha no Excel que nós vamos utilizar para fazer esses cálculos. Nós temos aqui nesse lado esquerdo da tela, aonde nós vamos definir o ciclo de trabalho, nós vamos alimentar aqui nesses campos as temperaturas que nós obtivemos em campo. Então, primeiro, o perito, o profissional, ele vai até o campo com o seu medidor, ele obedecendo todas as regras, todas as normas lá da NHO 06, vai fazer a medição das temperaturas, né? Considerando o estabelecimento daquele ciclo aqui. Considerando então aquele ciclo de trabalho que foi definido, vai fazer a medição das temperaturas. Aqui nós temos
o ponto 1, atividade primeira, uma segunda atividade, as medições de uma terceira atividade e a medição das temperaturas no local de descanso. E aí, todas essas temperaturas nós vamos colocando uma por uma aqui dentro da planilha e o sistema vai calculando. Nós vamos informar aqui, ó, o tempo de cada atividade em minutos. Essa atividade aqui, nesse exemplo, 15 minutos nessa primeira atividade, 15 minutos na segunda atividade, mais 15 numa terceira atividade, somando nesses 3 ciclos de trabalho, 45 minutos. E completando 1 hora com 15 minutos de descanso. Então, informamos as temperaturas dos termômetros de globo, termômetro de bulbo seco e termômetro de úmido. Tá? Então, todas as temperaturas. E o que nós vamos pegar aqui são as 5 maiores temperaturas de cada uma dessas medições. Então, essas temperaturas todas é o teu equipamento, lá o medidor de estresse térmico, ele vai te oferecer dentro do sistema essas temperaturas. E você vai utilizar aqui somente as 5 maiores temperaturas daquelas que você for obtendo, tanto na primeira atividade, na segunda atividade, na terceira atividade e no descanso. Lembre-se, então, você definiu tantos minutos aqui, tantos minutos na segunda atividade, mais tantos minutos na terceira, mais tanto de descanso para fechar um ciclo de trabalho de 1 hora. Então, aqui nesse exemplo, nós temos, repetindo, 15 minutos, mais 15 na segunda atividade, mais 15 na terceira, 45 minutos de trabalho por 15 de descanso. E aqui, ao final, o sistema vai te calcular. Ele vai te dizer que o máximo de IBUTG permitido é essa temperatura. E o sistema encontrou, calculou um IBUTG médio, vai te informar aqui nesse primeiro campo. Então, aqui nesse exemplo, considerando essas temperaturas, nessas 3 atividades, nesse ciclo de 45 minutos de trabalho, com essas taxas de metabolismo, o sistema calculou e te informou. Olha, o índice médio do IBUTG é de 32,8 graus e o limite permitido é de 30. Significa, então, que está acima do limite de tolerância e a atividade é considerada insalubre. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Vamos lá?